Começando o programa Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 9 de dezembro, um dia depois da queda do Atlético à Série B do Campeonato Brasileiro. Eu sou Fernando Rudnick, estou com Carneiro Neto e com Augusto Mafuz. Faça o programa com a gente, manda seu comentário, sua crítica, clica aí para se inscrever no nosso canal, para sempre receber as notificações, mas o programa hoje vai ser dedicado a esse momento, né, do Atlético, que vai jogar de novo a Série B pela quarta vez. E eu pergunto para vocês, para a gente começar esse bate-papo, caía para incompetente, Mafuz? A incompetência foi apenas um fato. Tem que saber da onde decorre e por que decorre tanta incompetência dentro do Atlético. Não é uma coisa natural dentro do Atlético você errar porque se equivocou em uma ou outra coisa. Sempre existe um elemento pensado. Sempre existe. Então aí é que se torna muito grave a queda do Atlético. Eu perguntei isso elemento pensado. Veja bem, vamos pegar o caso simbólico dessa administração esse ano, que é o contrato de trabalho do Diório, que por 3 anos irá custar para o Atlético, com os encargos sociais, próximo de 40 milhões de reais. Por que esse jogador foi contratado? Só porque o técnico pediu? Existia outra coisa por trás da contratação. É isso que tem que ser investigado. 16 milhões pelo Gamarra. Como fizeram uma vez a Caixas Bruxas por causa do Morro Garcia. Exatamente. 16 milhões pelo Gamarra. Aqui entre nós. Fica aqui em Assunção. Seria simples fazer uma pesquisa para ver qual era a condição desse jogador e daquele Benítez, que custou 14 milhões. Não sei, viu? Eu acho que a incompetência é muito branda para explicar os erros dessa diretoria. Eu acho que houve um propósito para errar. Carneiro, a pergunta do início do podcast era porque em 2016 o Mário Celso Petralha, presidente do Atlético, ele foi tirar um sarro ali quando o Coritiba caiu para a Série B. E ele falou, boa sorte, escreveu no Facebook, boa sorte para a nova gestão na segundona. A geração MCP subiu 2 vezes com o CAP, cair é para incompetentes. E o mundo dá voltas, a gente sabe. E agora o Atlético do Petralha vai jogar a segunda divisão. Olha, eu acho que aí nós temos que juntar as peças para chegar finalmente no âmago da questão, que é o que o Mafuz acabou de revelar. O Mário Celso Petralha, é evidente que ele é o grande responsável, mas ao mesmo tempo se trata de uma figura mítica. Não é à toa que colocaram o nome do estádio, de uma forma injusta, para o antigo homenageado, o Joaquim Américo Guimarães. Você não pode homenagear alguém e desprestigiar o outro alguém. O Mário Celso Petralha continua achando que devia ser o nome da rua, trocar Buenos Aires por Rua Mário Celso Petralha, uma estátua ou coisa semelhante. Jamais mudar o nome do estádio. Foi um erro grave do Conselho Deliberativo. Porém, a obra do Mário Celso Petralha está aí, está construída, né? A obra material, a obra espiritual e esportiva. Não, espiritual não. Não, ele não tem nada de espiritual. Não, ele não. O Atlético. O torcedor. O torcedor tem orgulho do trabalho do Mário Celso Petralha. Certo. Agora, existe o lado da decadência dele, física, e evidentemente ele perdeu completamente o contato. Só que nós vemos falando isso, eu não digo nem denunciando isso, mas comentando isso há quanto tempo? Que ele deveria ter o bom senso de se afastar. Não se afastou. Deveria agora ter o bom senso de renunciar. Duvido não vai que vá. renunciar. Então alguém tem que intervir. Ou o Conselho Deliberativo ou os associados do clube. Não dá mais para continuar com ele na presidência de forma ausente. Tão ausente que o técnico Martim Varini, ficou 90 dias no clube e não conheceu o presidente.
E ontem, no vexame máximo do centenário, quem se reportou à imprensa foram 2 executivos, o Paulo Miranda e o Paulo Autuori. Eu acho que não. O Atlético precisava ter um diretor institucional, um representante da história do clube. Aí, passando por todas as etapas que todo mundo já sabe, trocar técnico, contratar isso, contratar aquilo. Mas daí eu entro no assunto do Mahfouz, que é da alta indagação, sem dúvida alguma. Por que gastar tanto dinheiro com péssimos jogadores? E a maioria estrangeiro? Essa história não fechou. E o que vai ter agora que a caixa de Nada. Pandora foi aberta? Não vai ter nada. Não sai mais nada de lá? Não vai acontecer nada. O pior de tudo é que não vai acontecer nada. Pois o Atlético deixou de ser uma instituição. O Atlético hoje, como o Joel Marucelli falou um dia desse aqui, já é uma SAF. Pertence ao Mário Celso Petralha. Se não por contrato ou por estatuto, mas por ligações negociais, contratuais. Quase uso capião, né? Não, diferentes. Diferentes. Muita coisa terceirizada sempre tem o interesse do Mário Celso. Do Mário Celso, do Mauro Osman, dessas pessoas que estão lá. Você me entendeu? Não se trata de coisa ilegal, mas se trata de coisa imoral. Imoral porque disfarça um idealismo que não existe. E outra coisa, o Carneiro falou, exaltou a história do Mário, essa história tem que ser revisitada. Ela tem que ser reescrita, porque a base desse Atlético que está hoje, toda foi construída até 2002. 2002. Quando a turma antiga que saiu, quando saiu essa turma, já estava construído uma arena da Baixada, já tinha sido comprado o terreno do lado e paga todas as dívidas. O que aconteceu? O Mário entrou, já estava acertada a construção com o governo, com a prefeitura, e ele foi tomar dinheiro do banco e construir a Baixada. Não discuto o mérito dele, mas também a divisão da história, ela não pode pegar a maior fatia só para o Mário Celso Petralha. Não podemos desprezar o passado. Agora eu gostaria de falar da parte futebolística, que é o que interessa ao torcedor, nesse momento cruel, né, para o clube. Eu vejo que 70% do atual elenco tem que ser dispensado. Se não fizerem isso, o Atlético não vai a lugar nenhum no ano que vem. Mas eles vão ter que fazer, Carneiro. Bom, mas daí tem o aspecto também de comando do futebol. Se vai permanecer o Paulo Autuori e o Lúcio Gonzalez. O Lúcio Gonzalez, no meu modo de entender, não tem competência, não tem experiência, não tem vivência, não tem autoridade para ser técnico do Atlético. Paulo Autuori, ao contrário, é uma pessoa equilibrada e tal, mas ele assinou a contratação do Lúcio Gonzalez e por isso também queimou o filme. Porém, se não mudar tudo no Atlético, a partir dos 70% do elenco, um novo treinador e talvez um novo presidente, se continuar assim, o Atlético tem risco de cair para a Série C. Porque está uma bagunça. Ontem, o jogo de ontem, o Atlético podia ter ganho do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estava se arrastando em campo, sem moral, sem nada. E eis que o Eric fez um pênalti infantil, ele com a bola dominada, e o próprio Eric falhou na defesa monumental do Michael do pênalti e ele deixou o jogador ainda completar. O Mikael pegou e o Rubens foi lá no rebote. O Nicão ficar no banco, daí estão dizendo que ele estava meio lesionado. Você está meio lesionado, então não podia nem jogar o que jogou, o período em que jogou. O João Cruz, com uma perna, é melhor que qualquer um daqueles do meio de campo. E o Pablo se arrastou em campo tanto quanto o Fernandinho. Então o Atlético tem, nesses 70%, se vê livre dos veteranos. É o famoso jantar, né, em Santa Felicidade, relógio de ouro e tchau. E tem que começar tudo do zero. Agora, como diz o Mahfouz, ele acha que não vai acontecer nada. Também concordo. Porém, já há manifestos de ex-presidentes associados fazendo movimentação. Vamos aguardar. Nós somos jornalistas. Nós não somos membros do
poder de decisão do Clube Atlético Paranaense. 2 assuntos que eu quero abordar aqui. Primeiro, quando o Petralha voltou ao Atlético, foi em 2013? Não, em 2012. A primeira coisa 2012. que ele fez Final de foi 2011. determinar para o departamento jurídico, o Conselho de Ética, expulsar o Marcos Malucelli do clube e entrar com uma ação contra o Marcos Malucelli e outros atleticanos, Enio Forneia, Maria Aparecida Gonçalves, o Ibiapina, para buscar uma indenização pela contratação do Morro Garcia. Foi negado, claro, a justiça não prestou esse pedido para ele. Entendo que algum associado ou de ofício, o Conselho de Ética deveria investigar a compra de todos esses jogadores que vieram para o Atlético Paranaense. Tem que apurar a responsabilidade do seu Márcio Lara. O Márcio Lara publicou na sua rede social, na época, o contrato do Diório. Gravíssimo a atitude dele de contratar um jogador por 40 milhões de reais. É como você falou aqui, Mafuz, em qualquer clube do Brasil profissional que tivesse um diretor que tivesse cometido esse erro, não estaria mais lá. Não estaria mais lá. Só com um detalhe, Mafuz, no dia em que saiu a notícia que o Atlético estava com a intenção de contratar o Diório, eu falei na Rádio CBN, é um mau jogador, tecnicamente sofrível, acho que estava no Miami na época, um time de lá. Pachuca do México. E eu tinha informações de Cocheira, que era um jogador tecnicamente fraco. Agora, esses valores eu não tinha conhecimento. Não, é tá mais aqui, grave eu tenho ainda. o contrato com os encargos sociais, é isso. Outro aspecto que eu acho mais importante, o Carneiro falou que tem que 70% mudar. Não é fácil, Carneiro, sabe por quê? Os contratos são milionários e longos, tem contratos longos, sabe? Esse Diório, por exemplo, até 2026, a dezembro de 2026. Kaique Rocha até 2026. Kaique Rocha. O Kaique Rocha, viu ele torcendo lá? Torcendo. Ele que enterrou o Atlético no jogo com o Vitória. O Zapelli em dólar até 2027. Não, mas essa irresponsabilidade vai ficar por isso mas mesmo? aí que está, cai a arrecadação do Atlético ou de qualquer grande clube, como é o Atlético, indo para a segunda divisão, é na faixa de 70% subtraído do clube, em matéria de publicidade, de borderô, e o de custo televisão. operacional para manter esse Além do mais, o custo operacional para manter essa administração inchada do Atlético, para pagar a filha. O Atlético é um pequeno Brasil. Ô Mafuz, te pergunto, você acha que o Atlético está tão bem financeiramente quanto o superávit? Não acho que mostra? esteja saindo dinheiro pelo ladrão, não. Não acho. O Atlético não contratou na janela porque o caixa dele tinha que ser controlado e tem que ser controlado. Ele vai ter que vender jogador, fazer negócio. Mas vai vender agora os melhores. Começa pelo goleiro Michael, porque ninguém vai contratar o Diório, né? Ninguém vai se interessar pelo Gamarra, pelo Kaique Rocha. Eles vão querer pegar o João Cruz, que é uma revelação, né? O Mikael, que é um bom jogador. O Beleze vai ter mercado para ele. É lamentável. Esses jogadores têm que ser preservados, ao contrário. E empurrar o problema para quem empurrou para o Atlético, que são os empresários. Isso numa outra administração, evidentemente, não esta, que está desmoralizada. Mas essa não sai, Carneiro. Bom, mas tudo bem. Esquece. O problema do Atlético que está aí. Corre sério risco de ir para uma Série C. O Mário Celso não abre mão do Atlético. Até ele vender o Atlético. Ele não abre mão. Ele já falou, ele vai morrer na presidência do Atlético. Não estou desejando isso, vamos deixar claro, mas não transfere o Atlético à presidência do clube. Mas o Atlético for para a Série C significa a morte do Atlético.
Mas não vai, não dá para partir desse princípio, né, Mas Carneiro? como? O cenário é o pior possível. Porque daqui um mês começa o Campeonato Paranaense, certo? E eu pergunto, o Atlético vai com esse time disputar o Paranaense? Esse time não ganha nem o estadual. Bom, o Paranaense é assunto para daqui a um mês a gente começar a falar, né? O Ruralzão, nosso querido Ruralzão, vamos falar muito aqui no 2 Esportes. Mas a gente estava falando das perdas financeiras do Atlético. Tem uma matéria lá Eu li, no 2 muito do Vinícius Cordeiro. Muito ele boa conversou matéria. com o Eric Betting, Exato. que é especialista nessa parte de negócios do futebol e do esporte. E o Atlético vai ter perdas gigantescas de receita, televisão, a minha conclusão patrocínios. Exato. Minha conclusão de que ele vai perder 70% de gente que lida só com finanças, um ex-diretor do Atlético e essa matéria do Vinícius. Do Bet, matéria do Vinícius. Sim. E com uma entrevista do Bet. A situação do Atlético passa a ser muito difícil. Não se sabe exatamente o grau, porque escondem tudo, mas não vai ser uma vida fácil do Atlético, não. O Carneiro falou ali que ele acha que os veteranos do Atlético devem ir embora, dar adeus. Mas deve mesmo. Você acha que todos devem ir embora? Thiago Heleno, Pablo, Nicão, Fernandinho? Não, o Pablo não pode nem voltar. Não pode voltar para pegar as coisas dele no vestiário do Atlético. E você, a expectativa contra a realidade, você acha que quem vai, do jeito que as coisas estão, alguém vai ficar mesmo? Não sei, porque o Atlético vai ter que negociar jogador. É evidente que João Cruz fica. Não sei se, porque agora renovaram o contrato do Michael, mas quando renova o contrato de um goleiro como o Michael é para aumentar a cláusula penal. Sim. E talvez já esteja o Atlético com a ideia de vender. Olhando uma negociação. Exatamente, exato. Beleza, ele tem que ficar. E o Petralha nunca teve pudor de fazer a negociação quando ele achasse que o momento era o certo. Mas aí não dá para criticar, não, porque sempre ele esperou o momento. Não, ele sempre vendeu. Só que agora está na segunda divisão, né? Claro, é outro valor. Agrava-se a situação do Petralha em termos esportivos, na medida em que ele não aceitou a sugestão do CEO Leitão, do diretor de futebol, o Mazuco, e o técnico Cuca. Os três sugeriram a contratação de reforços no momento em que o Atlético estava entre os 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Ele não só se negou, como provocou a pedido de demissão do Cuca e depois o afastamento do Mazuco e do Leitão. Então eu acho que ele é muito responsável pelo fracasso desse ano, porque ele achou que já havia gasto muito nas péssimas contratações que ele liderou, né? A diretoria, que tem uma diretoria, evidentemente, que são esses membros todos que foram citados aí. Mas o cérebro pensante é ele, a caneta tudo passa dele. Na mão dele. Claro. Então agora eu pergunto, se ele não teve a sensibilidade, a humildade e a inteligência de fazer a contratação de 3 ou 4 reforços para tentar uma posição melhor no Campeonato Brasileiro, por que ele vai fazer agora? Se ele vai disputar uma Série B, não com vai esse fazer. Prejuízo já previsto? E vai custar muito mais, Por isso que eu estou afirmando que nada vai acontecer. E, aliás, nesse gancho que o Carneiro citou, frase do gestor desportivo Paulo Miranda, depois do rebaixamento. Dentro de um castelo, quando existe qualquer porco que entra dentro, ele vai fazer né? Uhum. Depois, para limpar, é muito difícil. Quem é o porco? Ele quis se referir ao Alexandre Matos. Eu tenho confirmação disso. Ele falou para um amigo comum, mas ele se refere ao Alexandre Matos. Mas isso é coisa do ano passado. Do ano passado ainda. Isso é um absurdo que esse rapaz falou. De repente, o Paulo Miranda é o porta-voz da diretoria. Mas o orador é o Pablo. A oradora é o Pablo. Mas eu acho que nesse momento ele tinha que falar de qualquer jeito. Senão a gente já está falando. Senão estaríamos falando, Paulo Miranda não veio a público e se Mas escondeu. ele não tinha. Mas quem é Paulo Miranda no contexto do Atlético? Quem é?
A função dele... Mas me diga, quem é Paulo Miranda? Foi um jogador de momento, teve uma passagem rápida pelo Atlético, jogador inexpressivo no contexto geral, mas quem é ele para vir e representar o Atlético? Porque ele era o único que estava lá. Mas então é uma A diretoria vergonha. do Atlético não viaja, que é o seu Mário Celso Petralha, ele não deixa ninguém ir, porque o primeiro vice podia estar lá, o segundo vice, mas ele não autoriza ninguém. Não autoriza. Esse é o problema do Atlético. O Atlético é refém, eu já falei isso há quantos meses atrás. O Atlético transformou-se em refém da doença do seu presidente. Isso é muito grave. Estavam lá Márcio Lara, né, A omissão remunerado. do presidente do Conselho Deliberativo é muito séria, porque ele tinha que chamar o Mário Celso Petralha, já que é amigo pessoal dele. Amigo, não dá para continuar assim. Esse é o Aguinaldo Coelho de Farias. Temos que mudar. Como faltou um diretor para convencer o Cuca a continuar. Se o Cuca tivesse continuado, o Atlético hoje estaria na Libertadores da América. Só isso. O presidente do Conselho Deliberativo é o Aguinaldo Coelho de Farias, que simplesmente observa e faz o que o Petralha quer. Ele fez uma homenagem póstuma pro Petralha. Antes de morrer. Eu nunca vi uma... É só o Atlético mesmo. Uma homenagem póstuma da pessoa viva. De reunir a toque de caixa o Conselho Deliberativo e mudar o nome do estádio. Agora, hoje é o último programa, né? Do ano. O último programa, a gente está gravando essa semana, só nós três, sim, vamos ter um programa na semana que vem, especial, com um convidado especialíssimo, gravamos antes, e vai ficar... vamos fazer suspense ou não? Acho que não, né? Já Acho que anuncia. não precisa, né? É o Geninho... técnico do Atlético em 2001, campeão brasileiro. Na próxima semana entra no ar esse programa especial com o Geninho. Eu pergunto se é o último programa, porque eu não tenho paciência mais para discutir, debater o Atlético. Mas é que a gente sempre está assim, ó. Pois é, mas claro. Sempre em círculos. Nós estamos em círculo. Sim, em círculos. Porque o Atlético anda em círculo desde 2012, 13, quando o Petralha voltou. Mas então agora, me responda... nós temos um outro tema, então. Uma variação. A decepção e a decadência do futebol paranaense. Eu ia falar isso. Que tem nenhum time na primeira divisão, depois de 34 anos. A última vez foi em 3 1989. na Série B. Isso. O Coritiba, que fez um papelão esse ano. O Operário, que deu um brilhareco, patinou e continuou. E agora, lamentavelmente, o Atlético Paranaense. E temos ainda um ensaio, né, de clubes que vão disputar as outras divisões nacionais. Porém, o Nordeste, veja bem, o futebol do Nordeste tem 4 representantes na Série A, programado para o próximo ano. Recorde isso. O Ceará e o Sport Recife que subiram, e os 2 baianos, o Bahia e o Vitória. Olha, se você pegar a tradição do futebol paranaense, a posição do estado do Paraná, dentro do PIB nacional, o que representam os nossos times de futebol, é vexatória a temporada que se encerra. Não, a temporada é vexatória e essa comparação é um exemplo do trabalho sério que se faz lá. A gente falou diversas vezes do Fortaleza, que com um orçamento bem esquecemos menor... do Fortaleza ainda. Fortaleza, Ceará... desculpe, então são 5 em vez de 4. Fortaleza, Ceará... Sport, Vitória e Bahia. Exato. E tem um detalhe que eu quero falar aqui. Inclusive quantas vezes eu exaltei a gestão do Atlético, extraordinária, a parte administrativa. Mas você não pode separar a gestão específica de uma coisa e de outra, porque tudo é em razão do futebol. Eu estou desconfiado que é um casca de ovo. Na primeira vez que essa administração foi desafiada a ficar na primeira divisão, em razão da estrutura que tem, ela perdeu. Quer dizer, a administração do Atlético não é esse brilhantismo
que nós pensávamos que era. Entendeu? Não é esse brilhantismo, porque todos os setores falharam. Todos. SAF na Série B desvaloriza quanto, será? Tá, o SAF da Série B, a informação que eu tenho é que o BTG, que tem a exclusividade, acho que por 10 meses, 11 meses, para vender a SAF? Para vender a SAF do Atlético, disse que não sai negócio na segunda divisão. Essa é a informação que eu tenho. Não dá para... Desvaloriza tudo. Você tem que recomeçar do zero. Tem que recomeçar. Isso é em calendário, né? Isso é em O calendário. Atlético está fora das competições sul-americanas, onde ele esteve durante vários anos, né? Nas últimas temporadas, inclusive ganhando, né? 2 títulos, né, da Copa Sul-Americana e uma Copa do Brasil. A propósito, eu ontem, na festa do Botafogo, muito merecida, o pessoal falou que o Botafogo era tricampeão brasileiro. E eu fiquei meio assim, porque para mim era só o título de 95 e o título de ontem. Mas daí eu fui pesquisar, eles transformaram a Taça Brasil em título brasileiro, o que é um absurdo. Porque no mesmo ano, o campeão da Taça de Prata de 1968, que era o equivalente ao Campeonato Brasileiro, foi o Santos de Pelé. E o Botafogo ganhou o equivalente da Copa do Brasil, Taça Brasil. Então eu acho que baseado nesta análise, neste conceito da CBF, eu acho que o Atlético Paranaense é bicampeão brasileiro. Porque ele ganhou um campeonato brasileiro e uma Copa do Brasil. Porque se a Copa do Brasil é equivalente à Taça Brasil, também o Atlético é bicampeão. A torcida que vai para a rua e começa a comemorar pelo menos esse título. É bom ter um pouquinho de bom humor, né, Carneiro? Nesse momento aí. O que eu vou falar? Vai falar o quê? Caiu, aconteceu. Pro Curitiba. Mas não pode ser cômodo assim. Eu sei, mas... Caiu não. Eu acho que tinha que apurar a responsabilidade. Mas vamos, o que porque esperamos. É muito simples. O Mário Celso falar, eu fui culpado. Agora ele está dizendo que ele foi culpado por ter delegado de forma errada os poderes para a formação do futebol. Como se ele não aprovasse nada. Isso é uma barbaridade. E pior de tudo, eu repito, não vai mudar nada. Tá, o que vocês acham? Para o Curitiba, foi bom ou ruim o Atlético cair? Não a visão do torcedor que tá tirando sarro, tá feliz. Tecnicamente foi ruim. Porque tem um concorrente forte, dentro daquilo que o Atlético representa no futebol brasileiro. O Atlético deixou de entrar no bloco restrito dos 12 campeões da Libertadores. Ele não ganhou o título da Libertadores. Se ele tivesse ganho, fez 2 finais, ele estaria daí desde 12, 13 campeões brasileiros. O Coritiba está muito para trás nessa comparação. E o Atlético tem demonstrado ultimamente muito mais competitividade que o seu rival. Então o Coritiba ele vai ter pela frente uma parada indigesta. E ao mesmo tempo Coritiba, tem que se preocupar menos com o seu rival e muito mais com o próprio umbigo que não está agradando a torcida. O rebaixamento do Atlético para o Curitiba, no meu entendimento, foi péssimo. Para o Curitiba, eu estou falando da SAF do Curitiba, porque volta a ter aquela inevitável comparação durante o campeonato. A torcida não vai querer se o Atlético tem mais poder financeiro ou não que o Curitiba, se o Curitiba estiver em condição inferior ao Furacão. Então, aumentou a responsabilidade do Curitiba. Até porque o Curitiba ficou atrás do Operário. Exatamente. Na classificação da Série B desta temporada. E olha só que interessante. Olha que Série B... Mas que os coxa estão felizes. Não, estão tirando sarro e tem que fazer isso, né? Tem mas futebol, eu acho, claro. Mas aí faz parte do isso faz parte. Tem toda a razão. É evidente. Direito. Eu também. Mas se nós analisarmos sob o ponto de vista científico do futebol moderno, exato. Eu acho que ele vai ter dificuldade. Mas olha só, que Série B esvaziada e eu quero saber se é obrigação dos dois subirem no ano que vem. Igual fizeram em 95.
Obrigação era o Atlético ganhar do Bragantino. Obrigação era o Atlético ganhar do Vitória. Obrigação era o Atlético ganhar do Fluminense. O Atlético do jogo do Vitória até a rodada final deixou de ganhar 8 pontos na Liga Arena superlotada. Isso é um time sem personalidade, sem postura, sem vontade e desrespeitoso com o seu público. Eu queria fazer a lista aqui dos times que vão jogar a Série B. Vamos lá. Aí vai me deprimir. Tem... Vai me levar a depressão. Isso deixa para o primeiro programa de janeiro. Exatamente. Vamos lá. Aí vai me deprimir. Tem Avaí, agora o novo time de Aleph Manga, Amazonas, América, Botafogo de Ribeirão Preto, Chapecoense, Coxa, CRB, Goiás, Novo Horizontino, Operário, Paysandu e Vila Nova. Esses ficaram. Os que subiram, Atletic, de Minas Gerais, Ferroviária, Araraquara, Remo, Volta Redonda e os rebaixados, Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá e Atlético Paranaense. É uma Série B de nível bem baixo. Medíocre. Bem baixo. Tecnicamente medíocre, o Novo Horizontino é o melhor time que restou. Se a gente comparar pelas campanhas, né, desse ano... Que tristeza. Novo Horizontino é candidato a Prepare-se vaga. para fortes e mínimas emoções. Fortes emoções no ano que vem. E não teremos futebol no domingo, né? Na Série B. De vez em quando vai ter uma Série B, um joguinho do domingo ainda. Eles agora... Vamos ter que partir para a Olimpíada do Faustão. Porque a Série B é na sexta. Sábado, sexta, terça. De preferência no meia-noite. De vez em quando tem o jogo domingo ainda mas tem. É muito raro. É raro, mas acontece. Bom, aí acho que é isso, meus amigos. E aí temos que aí ver jogo do Atlético pela Rede Furacão. Porque ninguém vai comprar a Série B. O Atlético não vende, né? Vamos ver. O Atlético tem que fazer a negociação de Série B e é uma possibilidade ele que só passe na sua própria, seu próprio canal. Os jogos como mandante, os jogos como visitante podem ser transmitidos aí em outros canais que tiverem. E pelo péssimo futebol do Atlético atualmente, está de bom tamanho esse canal aí. Quanto você pagaria para ver o Atlético? Não pago nada. Tá certo, meus amigos. Fechamos aí então a temporada do Carneiro e Mafuz. Na semana que vem, programa especial com o Geninho aqui. Vamos também falar com ele sobre a queda do Atlético. Mas queria agradecê-los aí por esse ano. Muito especial aqui com vocês dois, no Carneiro e Mafuz, fazendo esse bate-papo que já entrou para a rotina aí de quem está nos assistindo. O pessoal nos encontra, fala do podcast, muitos elogios aí para vocês dois, então eu queria deixar esse agradecimento do público para os senhores também. Eu que estou com muito conforto, com muita alegria, tendo esse contato semanal com o nosso assinante. E aí, Carneiro? Eu acho sensacional, né? Porque o pessoal, a maioria, só me reconhecia de voz, né? Uhum. Porque eu estava também. Agora podem ver o Garotos Programa. Porque eu deixei participar de programas de televisão já há mais de 20 anos. Eu nunca tive muita vocação para televisão. Eu era sempre um homem de rádio e jornal. Modesto, né? Mas agora foi sensacional essa experiência. Eu quero agradecer publicamente as manifestações, onde eu vou, o pessoal dá uma audiência extraordinária, um retorno, mas principalmente eles sinto que eles estão satisfeitos com o nosso trabalho. Eu só quero, no final, apontar um presente que Carneiro e eu ganhamos do escritor e advogado André Rogal. Era uma vez em Curitiba. Acontece que o Carneiro, no programa da semana passada, ele foi brilhantíssimo, sempre em razão da sua cultura geral, de explicar a razão que faz as pesquisas apontarem Atlético e Curitiba como, entre outros, na pesquisa de torcida. Com números inexpressivos. Exatamente. Assim então, o Carneiro fez uma análise profunda sobre as raízes históricas, do do povo sul do Paraná, sul. né? Uhum. E, por coincidência, foi um tema não especificamente do futebol, mas da colonização mesmo, que
o escritor André Rogal aborda em Era Uma Vez em Curitiba. Vamos mostrar aqui, Exatamente. ó, o livro aqui. O André que está Queremos assistindo, agradecer, está inclusive, o podcast aqui, aqui. Um abraço ao André. Agora, o título é de dar água na boca, né? É. Eu gostaria de escrever um livro, Era Uma Vez em Curitiba, contando, né, o passado da Boca Maldita, do Atlético Curitiba, Ferroviário, Palestra, Britânia, Cine Ópera, Cine Arlequim, né? Cine do Colégio dos Maristas, os clubes que nós frequentávamos, a velha Curitiba. Olha, André, que título, viu? Um abraço. Legal, meus amigos. Voltamos então em 2025 para fazer a cobertura da Série B. As colunas escritas Continuam. Vocês continuam lá no 12 Esportes. Você que está nos assistindo, acompanha, claro, as colunas sempre muito importantes do Carneiro Neto e do Augusto Mafuz lá no 12 Esportes. É isso, meus amigos. Um abraço. Tchau, tchau.